Capítulo 10. A voz de Saruman. Atravessaram o túnel desmoronado, emergindo em um cenário desolado sob o olhar sombrio de Orthanc, uma fortaleza que, mesmo em ruínas, ainda emanava uma ameaça velada. Ao redor, a devastação era evidente. Poças lamacentas espalhadas entre escombros e detritos. O terreno, uma vez inundado, agora revelava seu aspecto lúgubre, marcado por buracos escuros e pilares tortos, reminiscências de uma tempestade implacável. Ao longe, na margem do desastre, figuras montadas aproximavam-se cautelosas. Era Gandalf, Théoden e seus homens, emergindo da paisagem como esperança personificada. "Lá vêm eles!" exclamou Legolas, sua voz um misto de alívio e ansiedade. A cautela de Merry ecoou em aviso, temendo os perigos ocultos sob as pedras traiçoeiras. Enquanto avançavam pelo caminho desfigurado, Gandalf veio ao encontro, compartilhando breves palavras sobre discussões e descansos, mas com a promessa de desafios iminentes. A missão agora os levava a enfrentar Saruman, uma tarefa perigosa, talvez fútil, mas inegavelmente necessária. Gimli, desejoso de confrontar Saruman, enquanto Gandalf advertia sobre os perigos sutis que o aguardavam. Pippin, inocente em sua curiosidade, questionava o perigo, apenas para ser lembrado da astúcia de Saruman e do poder enigmático de sua voz. Assim, aos pés de Orthanc, a torre de aspecto imponente e sinistro, a comitiva se preparava para o confronto. Gandalf, Théoden e outros bravos companheiros decidiram enfrentar a ascensão, enquanto Merry e Pippin, pequenos e inseguros, questionavam sua própria presença naquele momento de tensão. Com um golpe firme de seu cajado, Gandalf invoca a presença de Saruman. A vastidão de Orthanc devolve apenas um eco solene, e após um período silencioso, uma voz finalmente responde, embora inicialmente escondida nas sombras e pertencente a um servo. Mas é a mestria de Saruman que em breve enfeitiça o ar, uma sinfonia de palavras tão envolvente que quase escapa à memória. Théoden, rei marcado pelo peso de batalhas e traições, reconhece o som dessa voz insidiosa, uma lembrança de dias sombrios. Gandalf, impaciente, exige que Grima, o traidor, revele seu mestre sem demora. A aparição de Saruman, no entanto, é um espetáculo de manipulação. Sua figura quase divina aos olhos dos mortais, um mosaico de cores e sabedoria aparente. Gimli e os demais observam, cautelosos, enquanto Saruman tece seu encantamento. Sua voz, uma arma mais afiada do que qualquer espada, promete salvação e sabedoria, mas esconde garras envenenadas. Théoden, outrora subjugado por tal feitiço, agora se encontra no precipício da indecisão, seu coração uma tempestade de emoções conflitantes. O silêncio que se segue é pesado, enquanto Saruman, com palavras melífluas, tenta seduzir Théoden de volta à teia de enganos. É um duelo não de espadas, mas de vontades, onde cada palavra é um golpe, cada pausa, uma chance para respirar. Gimli, inabalável, é o primeiro a quebrar o feitiço, sua desconfiança um farol de clareza. Saruman tenta afastá-lo com um desprezo velado, mas o anão permanece firme. Théoden, apesar do apelo sedutor, permanece em silêncio, um testemunho de sua luta interna. É Elmer quem vocaliza a desconfiança coletiva, sua fala um desafio lançado aos pés da traição. Lembra ao rei dos sacrifícios passados, das vidas perdidas, das promessas quebradas. Neste momento, a verdadeira natureza da batalha se revela. Não se trata apenas de conquistar terras ou vencer inimigos visíveis, mas de resistir à sedução do desespero, à tentação de buscar soluções fáceis em momentos de incerteza. Saruman, com sua voz encantadora, representa esse perigo sutil, um lembrete de que, às vezes, os maiores desafios vêm disfarçados de promessas de paz. A decisão de Théoden, pendente entre a luz e a sombra, torna-se o foco de todos. Em seu coração, o conflito entre o desejo de salvação e o conhecimento das trevas que tal salvação poderia trazer.
Saruman, com sua habilidade para manipular palavras, tenta reverter a situação, apelando primeiro à vaidade e ao poder, depois à ameaça e ao desprezo, numa tentativa de conquistar Théoden. No entanto, o rei de Rohan, apesar da hesitação inicial, reconhece a verdadeira natureza de Saruman, declarando que a paz só seria possível com a erradicação das sombras que Saruman e seu senhor representam. A rejeição de Théoden às propostas de Saruman marca um ponto de virada, um momento de clareza, onde a manipulação se dissipa diante da firmeza e da honra. A resposta de Théoden é uma recusa não apenas às promessas vazias, mas também à subjugação e à corrupção. Ele se ergue, não apenas como rei, mas como símbolo de resistência contra a tirania, invocando a memória daqueles que caíram sob a sombra de Saruman. Saruman, rejeitado e furioso, revela a profundidade de seu desprezo e amargura, desdenhando não apenas Théoden e seu povo, mas também Gandalf e os princípios que eles representam. Sua tentativa de isolamento e humilhação, no entanto, só serve para solidificar a união entre os que se opõem a ele, destacando sua própria queda da graça e do poder. Gandalf, cuja paciência e sabedoria haviam sido postas à prova, é finalmente abordado diretamente por Saruman. O mago traidor, numa última tentativa de salvaguardar sua posição, oferece a Gandalf a chance de união, insinuando que juntos poderiam curar as desordens do mundo. Saruman, ainda apegado às sombras de grandeza, não reconhece a extensão de sua derrocada, nem a resolução daqueles que ele procura manipular. Gandalf soltou uma gargalhada que reverberou pelas paredes de pedra, dissipando a tensão como neblina ao sol. Com olhos brilhando de escárnio e sabedoria, ele encarou Saruman, seu antigo igual agora reduzido à sombra de sua grandiosidade. Saruman, Saruman, ecoou sua voz, carregada de zombaria e lamentação. Tornaste-te um fantoche desviado de seu propósito verdadeiro. A confrontação era teatral, com cada palavra de Gandalf cortando o ar mais eficazmente que qualquer espada. Ele, agora revestido da pureza e poder do branco, não só desafiava Saruman com sua presença, mas também o convidava a abandonar as correntes de suas próprias ambições falidas. Isengard não é mais sua fortaleza inexpugnável, declarou, a voz imbuída de uma última oferta de redenção. Há ainda tempo para mudar, Saruman, para buscar um novo caminho. Mas a resposta de Saruman veio carregada de veneno, sua voz um sibilar de orgulho ferido e ódio inflamado. Ele se recusou a descer, a ceder, a aceitar a mão estendida. Suas palavras revelavam a profundidade de sua queda, de mago sábio a tirano desesperado, temendo mais sua própria sombra do que enfrentando a realidade de sua ruína. E ainda assim, Gandalf persistiu, sua paciência e compaixão batalhando contra a teimosia e desdém de Saruman. Estou lhe dando uma última chance, prometeu, a promessa de liberdade genuína em sua voz, mesmo sabendo que as correntes que prendiam Saruman eram de sua própria criação. Virando-se para partir, Saruman desdenhou do convite à redenção, sua partida marcada por palavras que ressoavam com o eco de pontes queimadas. No entanto, a voz imperiosa de Gandalf o fez hesitar, um comando tão poderoso que até o ar pareceu tremer. Volte, Saruman. E contra toda expectativa, Saruman voltou-se, atraído por uma força que nem mesmo sua vontade endurecida podia negar. Seu retorno foi uma marcha penosa, cada passo um testemunho de sua relutância e do poder que Gandalf detinha sobre ele. Gandalf, então, com a autoridade de quem transcendeu a morte, proclamou o julgamento final. Você se transformou num tolo, Saruman, e apesar disso causa pena, disse ele, sua voz carregada não apenas com a força de sua nova posição, mas também com uma tristeza profunda pelo caminho que Saruman escolhera. Não sou Gandalf, o cinzento, que você traiu. Sou Gandalf, o branco, que retornou da morte. Agora você não tem cor alguma, e eu o expulso da ordem e do conselho. Então ergueu a mão e falou lentamente, numa voz límpida e fria. Saruman,
seu cajado está quebrado. No momento em que o poder de Saruman se estilhaçava como seu cajado, um novo ato de desespero marcava o final de uma era. Um objeto incandescente cortou o ar, desferindo um golpe contra a grade de ferro e quase alcançando Gandalf, antes de se estatelar na escada e rolar a escadaria abaixo. Era um globo de cristal, escuro por fora, mas com um núcleo ardente, indiferente ao caos que provocara. Pippin, impelido por uma curiosidade insaciável, apressou-se em capturá-lo, ignorando os perigos que tal ato poderia representar. "Tratante assassino!" Elmer exclamou, mas Gandalf permaneceu impassível, discernindo a verdadeira origem do objeto. "Não foi Saruman, mas sim um gesto desesperado de língua de cobra", explicou, sugerindo a pobre mira do traidor, dividido em seu ódio. A tensão dissipou-se quando Gandalf assumiu a custódia do globo, prometendo guardá-lo. Gimli, prudente, sugeriu uma retirada estratégica, ao que Gandalf concordou, marcando o fim de seu confronto em Orthanc. Acompanhados pelos vivas dos cavaleiros, eles se afastaram, deixando para trás as sombras de um inimigo vencido. "Bem, concluímos o que viemos fazer", anunciou Gandalf, seu tom refletindo uma mistura de alívio e determinação. "Agora, preciso buscar Barbárvore e relatar-lhe os eventos recentes." Merry, sempre astuto, sugeriu que Barbárvore poderia já ter intuído o desenlace. "Será que havia realmente alguma chance de um final diferente?" indagou. Gandalf ponderou por um momento antes de responder. As chances eram mínimas, embora tenha havido um momento de incerteza. Minha tentativa foi motivada tanto por compaixão quanto por pragmatismo. Saruman se viu diante de uma escolha decisiva, oferecida por mim: abdicar de seus vínculos com Mordor e de seus esquemas secretos para nos auxiliar. Sua recusa em ajudar e persistir em dominar revelou seu verdadeiro caráter. Agora vive assombrado pela sombra de Mordor, ainda sonhando em comandar a tempestade que se aproxima. Um sonho fadado ao fracasso. A curiosidade de Pippin o levou a questionar o destino de Saruman, caso Sauron fosse derrotado. "Quanto a isso, nada farei", Gandalf assegurou. "Meu desejo não é dominar. O futuro de Saruman é incerto. Lamento pelos tesouros de sabedoria agora perdidos em Orthanc, mas, curiosamente, nosso infortúnio trouxe-nos algo de valor imensurável, lançado involuntariamente por língua de cobra." Nesse instante, um grito agudo, vindo de uma janela alta, cortou o ar. Um sinal de que Saruman compartilhava dessa avaliação. "Vamos deixar esse lugar e suas sombras para trás", decidiu Gandalf, enquanto se dirigiam às ruínas dos portões. Mal haviam cruzado o limiar, sombras moveram-se nas pedras. Era Barbárvore, acompanhado por 12 entes, emergindo das sombras como gigantes da velha guarda. Aragorn, Gimli e Legolas, surpresos, observaram-nos. Gandalf apresentou cada um de seus companheiros a Barbárvore, que os examinou com uma curiosidade profunda, falando com cada um de forma singular. Então, voltou-se para Legolas, o elfo da Floresta das Trevas, um reino de mistérios e verdor antigo. "É de lá que vens, nobre elfo. Aquela floresta já foi vasta", exclamou Barbárvore, um brilho nostálgico em seus olhos. "Ela ainda o é", assegurou Legolas, seu amor pelas árvores tão evidente quanto sua lealdade aos amigos. Ele expressou um desejo profundo de explorar as sombras ancestrais de Fangorn, a floresta que Barbárvore chamava de lar. A resposta doente foi um aceno de cabeça, um convite para que o desejo do elfo se tornasse realidade. Contudo, Legolas não estava sozinho em seu anseio por aventura. Ele mencionou Gimli, o anão, seu companheiro inusitado, provocando uma pausa em Barbárvore. A ideia de um anão, portador de um machado, adentrar a floresta de entes era, para dizer o mínimo, inédita. Ainda assim, a amizade entre o elfo e o anão, forjada em batalhas contra as hordas de orques, convenceu Barbárvore. Gimli, com sua reverência desajeitada, selou a promessa de uma visita futura, um testemunho do poder da amizade além das fronteiras de raças. A despedida veio em seguida, marcada por palavras de afeto e memória.
Barbárvore recitou versos que selariam a lembrança dos hobbits, Merry e Pippin, nos anais dos Ents, um gesto de eterno reconhecimento. O convite para trazer notícias das entesposas, se por acaso cruzassem com elas em suas jornadas, foi feito com um misto de esperança e saudade. A conversa, porém, tomou um tom mais sombrio ao tratar de Saruman. Gandalf e Barbárvore discutiram o destino do mago caído, preso em sua própria fortaleza de ambições despedaçadas. Barbárvore assegurou que os Ents vigiariam os portões de Orthanc, impedindo Saruman de fugir. A sugestão de Gandalf para inundar novamente Isengard selou o destino do mago, uma prisão de água e vigilância inquebrantável. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!